Olá, seja bem-vindo ao canal Produzão. Hoje eu vou contar uma experiência real que eu vivi durante essas semanas. Tudo começou no dia 10 de maio de 2026. Tive diarreias, vômitos e muito medo de passar mal novamente. E como tudo isso começou? Começou de uma forma muito simples que eu não imaginava. Eu bebi uma bebida de café, normalmente. Aproveitei minha noite, porque eu bebi durante a noite enquanto eu jogava no console, né? Normalmente, bebi e fui deitar depois. Então, enquanto eu dormia, eu acordei e começou os problemas. Primeiro acordei com uma diarreia muito forte, depois fiquei nauseado e depois veio os vômitos. No começo eu achei que seria algo leve, né? Que iria se recuperar em pouco tempo, mas não foi e se tornou muito mais longa do que eu esperava. E a parte mais difícil, o pior foi o medo do mal-estar. Não foi só o mal-estar, foi a ansiedade, o medo também, né, de sair tudo, de vomitar, o medo de ir na UPA também, porque estava muito debilitado, o medo também de passar mal durante a noite. E cada sintoma que vinha ou sintomas novos, eu achei que estava regredindo e voltando como estava o primeiro dia. A recuperação. Nos primeiros dias de recuperação, eu praticamente comecei a comer muito devagar e pouca quantidade. Então foi banana, maçã sem casca, água mineral, sopa de frango com legumes, né? Principalmente mais o caldo e tudo em pequenas quantidades. Quantidades pequenas de verdade mesmo. E a água era tudo contado em goles. E também os alimentos também em mordidas, em garfadas, em colheradas. Mas a água era sempre realmente contada em goles pequenos. Os altos e baixos. Quando parecia que eu estava melhorando, me sentia muito bem, simplesmente, às vezes voltavam os gases, que era um estufamento que eu ficava praticamente na barriga inteira, desde cima a baixo, um estufamento. E o desconforto ou as noites ruins, que é aquelas noites que você praticamente não consegue descansar mesmo. Inclusive, tive uma madrugada que acordei por volta de 1 da manhã, com náusea, com gases, sensação de evacuar e praticamente sem conseguir dormir, porque era uma soma de todos eles. O erro que me ensinou algo. Recentemente, eu tentei acelerar um pouco o processo da recuperação, introduzindo alguns alimentos que eu não estava consumindo antes, porque eu estava me sentindo melhor, entendeu? Melhor. E antes também eu já tinha testado um pouco, só que eu tive uma recaída, porque eu misturei demais alguns alimentos. Só que agora estava melhor de novo. Então, praticamente, o que que eu fiz? Eu comi um pouco de feijão e carne bovina, porque praticamente eu estava comendo só fruta, legumes, né? E carne branca, que é de ave, que é frango. Então, após eu comer a carne bovina e o feijão, eu não passei mal gravemente, tá? Lembrando que no mesmo dia, da última vez, eu comi também um pão, mas eu não me senti mal, tá? Eu comi o pão de manhã, um pouquinho só de pão, bem pouquinho mesmo. Era só no dia, para ver, para provar um pão. E não estava ruim. Depois que eu comi o, o feijão com a carne, normal, um prato normal, arroz, feijão e a carne bovina. Aí eu comecei já a ficar pesado e não passei mal gravemente, tá? Não fiquei mal gravemente. Mas eu senti que o intestino não estava pronto. Então praticamente eu fiquei mais de 10 horas a quase 20 horas, mais ou menos, quase um dia mesmo, tentando digerir, tá? Então praticamente eu passei a noite em claro porque eu não conseguia dormir. Então, para muitos dias que foi se passando, eu tive também para fazer evacuação tomar
o remédio lactulose, que ajudou também um pouco, tá? E já resolveu também os problemas. E os dias foram se passando, eu vou melhorando. Às vezes eu erro um pouquinho na alimentação, mas eu vou corrigindo, né? E vou melhorando. Então, se você está passando por isso, né, tenha paciência, respeite seu corpo, que ele vai voltando ao normal, tá? Um caso assim mais grave, mais forte, normalmente demora um pouco mais para voltar ao normal, né? Porque o corpo vai se recuperando, porque é um ataque realmente viral forte. Ah, e lembrando, no meu caso do café, o café em mim praticamente solta bem o intestino, tá? A ponto de virar diarreia. Só que não a ponto de eu ficar doente. Então, praticamente eu bebi para provar, tá? Aquela bebida de café. Eu pensei, poxa, no máximo vai dar uma diarreia, algo assim vai acelerar, mas vai ficar tudo bem, igual as outras vezes. Só que no meu caso teve um caso aqui, né? De virose, não em mim, em outra pessoa uns 3, 5 dias antes. Então, possivelmente fez uma combinação, porque possivelmente o vírus estava ali, ele não estava ruim, possivelmente eu ia ter uma diarreia, alguma coisa assim num dia só, porque a pessoa que teve ficou um dia só ruim, só que eu fiquei esse tempo todinho, então eu fiquei mais de 20 dias assim tratando, entendeu? Então foi uma combinação, por isso que minha recomendação para você também, para você ficar atento, até agora que eu vou finalizar o vídeo daqui a pouco, vou dar mais detalhes, cuide da higiene, cuide da alimentação, entendeu? Cuide dessas questões que é muito importante, porque literalmente é um grande peso. Esse canal aqui, por exemplo, eu sempre fiz vídeo de bicicleta, essas coisas, mas, por exemplo, por enquanto eu tô recuperando, não posso ir muito longe de bicicleta, né? Eu posso fazer algum treino ou outro assim, bem de leve, mas eu não posso, por exemplo, filmar longe. Então, percebe como a saúde é importante. O dia da virada. Mas aí chegou o dia de hoje. Acordei sem náusea, sem dor, com fome, comi mamão, almocei normalmente, passei um tempo no sol. E o mais importante, depois de vários dias de evacuar, finalmente consegui naturalmente, ou seja, sem a lactulose. Então já é um grande avanço, é um grande avanço. E sem dor, sem esforço exagerado. Então, assim, foi uma sensação de alívio enorme, tá? Pode parecer algo simples para você, mas depois de um mês de acompanhamento de cada sintoma, foi uma grande vitória, né? Minha mensagem final e alguns conselhos. Se você está aqui, está passando por algo parecido, entendeu? Algo parecido, tenha paciência, entendeu? Tenha paciência. Não tente acelerar a recuperação, tenha paciência, vai fazendo progressivamente. Respeite os sinais do corpo, entendeu? Os limites, a alimentação, não coma demais, coma o que te deixa confortável para o corpo e se reacostumando, né? Depois pode aumentar um pouquinho a dose, mas vai respeitando essas questões. Porque às vezes a recuperação não é uma linha reta. Tem dias bons e dias mais ruinzinhos, entendeu? Por uma questão ou outra, entendeu? É meio que aleatório, sabe? Mas o objetivo é sempre, cada dia que for passando, se tornar um dia melhor, com certeza. Então, se tiver alguma recaída, alguma falha como eu tive, né? Não significa que você voltou tudo para trás. Você simplesmente teve aquela recaída, mas você já está corrigindo e tudo volta aos trilhos de progresso, tá? Então, eu olhando de hoje para trás, desde o dia 10 de maio, que ocorreu esse caso comigo, eu vejo quanto que evoluiu, tá? Encerramento. Então, muito obrigado por você ter assistido. Qualquer dúvida, você comenta. Se você estiver passando por isso também, pode fazer um comentário. Ou comenta quantos dias que você passou por isso, se você não passou por isso. Fique à vontade, tá? Aqui é mais um relato mesmo para vocês verem como é que foi, né? Meu caso. Então, lembrando, se conscientize, come mais saudável, entendeu? Cuide da saúde. Se for possível, faça uma caminhada, entendeu? Nem que seja em casa, bebe água, tá? Tá a bicicleta aí, está com coragem, sem coragem, não tem problema, dá uma volta no quarteirão, às vezes faz um bate e volta na mesma rua, entendeu? Faz um exercício físico, cuida da saúde, tá? Então fico muito feliz por você estar aqui, desculpa a ausência de vídeos, tá? Esse aqui foi mais um vídeo para ajudar você de alguma forma ou alertar você de alguma forma, tá?
Então, muito obrigado. E a última questão para vocês, tá? Um bônus para vocês faça orações, tá bom? Faça orações enquanto você se recupera, faça mudanças de hábitos, se respeite, busque não ficar com muito estresse, tá? Curta a recuperação, joga com videogame, joga no celular, distrai, entendeu? Aproveita, aproveita. E faça sempre orações, tá? Então é isso o vídeo. Muito obrigado e te vejo no próximo.